tarde, meus amigos. Quarta-feira, feriado em São Paulo, dia da consciência negra, mas o resto do Brasil também é consciente da negritude e da importância dessa querida raça irmã. Falam raça, eu digo iguais. E todos trabalhando ou de feriado estão assistindo agora o nosso querido TV Corrida, que começa hoje especial. Especial, primeiro, porque você está nos assistindo. Isso só já basta. E segundo, porque hoje temos convidados de grande honra. Temos aqui os mentores e cérebros da revista Race, uma revista que está crescendo bastante no mercado editorial brasileiro e do qual eu tenho a honra, eu tenho a honra de ser colaborador e escrever colunas mensais para a querida revista. Então eu recebo hoje o nosso diretor Jaderson. Boa tarde. Boa tarde. Como vai? Então, Jaderson, pode dar boa tarde a todos os nossos bilhões de telespectadores. Boa tarde a todos que nesse feriado aí estamos acompanhando aí um programa aí do Zé Inácio, que por muito tempo eu fui acompanhante e agora tive o prazer de conhecer. Ele era meu acompanhante. Entenda como quiser. E ao lado temos o Mário Vitor, que é o editor-chefe da revista, responsável pelo conteúdo. Como vai? Muito bem, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e vamos falar sobre Fórmula 1. Vamos falar sobre, na verdade, sobre Biriba. Vamos falar sobre um jogo que está crescendo no Brasil, espero não decepcionar vocês, a pauta hoje é diferente. Não, vamos falar de Fórmula 1, vamos falar de Fórmula Indy, de automobilismo, de GP Brasil, né? Afinal, esse fim de semana é dia do GP Brasil, último fim de semana de Fórmula 1 desse ano, última corrida do ano, última corrida dos motores V8 na história da Fórmula 1, última corrida de Felipe Massa pela Ferrari, último monte de coisa. Então, eu tive que me preparar e trazer gente gabaritada para isso. E vamos começar perguntando sobre a revista. Aqui está a revista, para quem não conhece, eu já mostrei aqui em outros programas, um ângulo que não reflita. Isso. O Iceman é Ferrari e essa daqui é a atual, que é o Marco Webber dando o seu adeus à Fórmula 1 e eu estou agora no ângulo bom. Está à venda em todas as revistas, as bancas, as boas bancas, na Livraria Cultura aqui de São Paulo. Conte-me de onde surgiu a ideia da revista. A ideia da revista veio inicialmente de algo, assim, digamos, mais palpável, né? Literalmente. Hoje, isso. Hoje o mercado sente essa necessidade. A gente que já trabalha com site, com portal de Fórmula 1, existe uma carência quando você olha para o mundo comercial, né? Onde as empresas olham para o teu veículo de uma forma que traga investimento, traga publicidade, que vire os olhos para o teu veículo. Então você tem um conteúdo formidável, mas você tem uma ferramenta que ela ainda não é palpável. Então faltava isso. Então me veio a ideia de algo assim que atenda às agências, atenda ao lado comercial e também atenda ao público, né? A gente sabe que o público de Fórmula 1, ele é amante a nível de ser colecionador. Ele gosta de ter o material na mão, de ter algo que um dia, um exemplo, há 10 anos atrás, ele fez questão eu tenho da revista Grid. Exato. Um exemplo, eu tenho tudo desde que eu comecei a acompanhar a Fórmula 1 guardado, entendeu? Como acompanhante, nem trabalhar na área. Então, o leitor de Fórmula 1 em si é uma pessoa, é um leitor que gosta de agregar valor, gosta de estar com algo guardado de anos que ele foi, da época, o último GP do Brasil de Schumacher, eu tenho material guardado, fotógrafo, cartaz, revista que distribuíram, aquela pole position que distribuíram, tudo isso eu tenho guardado. Então a revista veio para atender um público que gosta de uma notícia interessante, na verdade não notícia, matérias elaboradas, colunas e tudo que vem abordar numa revista que é totalmente diferente de um portal, e que seja algo que ele possa futuramente estar dizendo que ele teve e a gente ainda está lá fazendo edições atuais. Entendi. Então, o caminho é sempre o crescimento. Só para fazer um pequeno parênteses para o nosso pessoal da equipe técnica, os nossos telespectadores estão reportando que há uma dissincronia entre a nossa imagem e o nosso som. Eu não sei se nosso som está chegando atrasado ou se nosso som está chegando adiantado. O fato é que não está havendo sincronismo entre o que eu falo e o que eles veem. Então, o pessoal da técnica e do switcher, por favor, dê uma olhada nisso, uma vez que isso ainda não havia acontecido no nosso programa. Programa ao vivo tem disso, gente. Então, vocês podem fechar o olho quando vocês quiserem entender e abrir o olho e fechar os ouvidos quando vocês querem contemplar beleza pura. Vocês escolhem.
Se vocês querem nos saborear com som, com imagem, quem sabe os dois juntos ainda hoje. Vamos ver. Ai, ai, ai. Olha, tá com uns 10 a 15 segundos de atraso, diz o Samuel Rodrigues Feitosa. Produção, por favor, vamos resolver isso. Está com 10 a 15 segundos de delay a nossa imagem em relação ao som ou vice-versa. Por favor, resolvam isso. Sim? Sim? E aí, se tiver que sair para o intervalo, vocês também avisem, viu, produção? Muito bem. Muito bem, enquanto isso, vamos continuar falando de sua revista. Aqui você está aqui com uma edição, se a gente for pensar no ponto de vista editorial e mesmo de material, a qualidade tanto do papel como das cores, da impressão é muito bom. É um investimento muito caro, eu imagino, né? Isso. Como é que estão as vendas da revista? Os números estão crescendo? Os números crescem a cada edição. Vai muito de capa, vai muito do termômetro, vai muito do que o torcedor está encontrando na Fórmula 1 no atual momento. Capa vende, o momento da Fórmula 1 vende, brasileiro em especulação, saindo ou entrando, ou renovando ou assinando, vende também. Mas os números, respondendo a tua pergunta, a cada edição ele surpreende mais. Ele surpreende tanto como uma simples rede social, é uma ouvidoria do que hoje você tem como produto. Você tem um produto desse aqui e tem uma rede social aberta como a gente tem uma fanpage, é um perigo e não é, porque lá você pode ver e ouvir várias pessoas. Termômetro em tempo real. Né? Isso, então isso nos deixa muito satisfeito, muito tranquilo por essa questão, porque a cada edição a gente vê o número de assinantes crescendo, o número de venda também crescendo, até a solicitação, exemplo, a gente tem um eixo aqui do Sudeste, que são algumas bancas credenciadas à Livraria Cultura e outras que, uma segunda rede credenciada, que são algumas bancas em potenciais, que elas solicitavam um X número de revistas, isso em julho, e a cada edição esse número dobra um pouco mais pela procura. Isso nos deixa cada vez mais ciente de que o número assim, o foco do há uma demanda. Isso, há uma demanda, tá? Embora a gente ainda brigue um pouco, relute um pouco, encontre ainda uma certa dificuldade, que é uma mídia impressa. Muita gente pergunta pra gente, mas vocês lançaram há 1 ano e meio atrás uma mídia impressa num mundo que é totalmente virtual hoje. E aí? É como eu te falei no início. Fórmula 1 é um público totalmente seleto, onde a gente aposta de que ele gosta disso aqui. E é especificamente Fórmula 1. Até fala sobre automobilismo em geral, mas o foco principal é Fórmula 1. Exatamente. O que é um diferencial da Race e do F1 Team, como empresa. Né? Um exemplo, hoje a gente até tem conhecimento dos esportes ao redor, mas a gente prefere dar um foco, porque foi onde a essência da empresa veio. A gente veio da Fórmula 1, a gente veio, o pensamento inicial veio disso, então a gente abriu um leque, a gente falando de outros esportes, a gente tá abrindo um leque para empresas que eventualmente aparece numa Copa Mitsubishi, numa Fórmula Truck, numa empresa de combustíveis que não seja a Shell, que a Petrobras, que sejam de ponta, mas empresas aí B ou C que estejam também olhando para outras categorias, até locais, campeonatos locais de kart, Granja Viana, alguma coisa do tipo. Aí você abre um pouco o leque até para a parte comercial, até para a parte onde... Eu estou falando isso porque você perguntou que isso aqui é um investimento muito alto. Então, quando você abre um leque, você tem algo Você tem que estar disposto a ouvir o que os clientes querem. Quando você chega com algo só Fórmula 1, então você fecha um pouco mais esse ciclo. Entendi. Falando da parte editorial agora, quando a gente começou o projeto da revista, algo que a gente pensou muito foi o seguinte, de dar espaço para todas as equipes da Fórmula 1, assim, porque a gente via em outras publicações, só tinha Ferrari, Red Bull, McLaren, e a gente não via muita notícia de Caterham, não via muita notícia de Marussia, e então assim, a gente quis dar um espaço para todas as equipes. E quando a gente abriu para essas outras categorias, Stock Car, Mitsubishi Cup, tem Rally, várias outras categorias do automobilismo, mundial e nacional também, isso não foi deixado de lado. A Fórmula 1 ainda continua sendo a principal parte da revista, a grande parte, aborda todas as equipes ainda, mas a gente agregou esse outro público do automobilismo que estava carente também de saber mais sobre, principalmente o que está acontecendo aqui, porque muita gente não sabe, pouca gente que acompanha mesmo, que gosta mesmo do automobilismo nacional, que vai atrás, que procura, que pesquisa nos sites aqui no Brasil, mas que a gente conseguiu abranger e
e pegar esse público também, né? Mas assim, a Fórmula 1 continua sendo o principal da revista. E ainda falando da questão editorial, como é que vocês veem assim um desafio de fazer uma revista que fala de automobilismo, mas que não fique, que já não chegue na banca defasada em relação ao que acontece? Porque se você for falar sobre o último GP, na verdade o último GP já deve ter sido o antepenúltimo, já teve um ou dois pelo menos depois do que você escreveu. E então vocês acabam tendo que fazer matérias, digamos assim, atemporais, não é isso? Isso. Como é que vocês conseguem fazer isso e ao mesmo tempo manter uma revista atual para quem vai comprar na banca e não falar, isso aqui eu já li na internet 2 semanas atrás? Foi como o Jaderson falou, é que não são notícias apenas, são matérias elaboradas que a gente procura, a partir de uma notícia que saiu, a partir de alguma coisa que aconteceu, a gente desdobrar todo um contexto daquilo ali. Então aquilo ali não vai ficar, como é que eu posso falar? Vai ficar atemporal aquilo ali. Porque se for apenas dizer que Felipe Massa vai sair da Ferrari e assinou com a Williams, aquilo ali passou. Foi. Mas aí, o que é que eu vou trazer na próxima edição? Tudo o que é que pode acontecer com ele no próximo ano, isso. O histórico da Williams esse último ano, o que é que ele vai poder, o que é que a Williams pode ter prometido para ele, várias coisas que a gente vai pesquisar, vai trazer todo um contexto a partir daquilo que aconteceu. Algo me diz que você já está entregando a pauta da próxima edição. Já está entregando a pauta, já sabe o que vocês vão encontrar na banca, hein, pessoal? Que bacana. E o que vocês esperam? Agora vamos falar um pouco do GP Brasil, que está começando. O pessoal aqui já está mandando pergunta. Muita gente entrando. Kaique, Felipe Peixoto, Nelson Muraki. Quem mais está aqui? Eu mesmo estou aqui. Danilo, Samuel. Muita gente aqui mandando pergunta. Pergunta para vocês. Vocês são pessoas que inclusive estiveram, senhoras e senhores, em loco no GP do Texas agora, semana passada, estão com jet lag, os horários todos trocados, aquela delícia. Ainda vem para São Paulo respirar o ar puro e aí que ferra mesmo. Mas conte-me, o que vocês esperam do GP Brasil? Você acha que vai ser mais um passeio do Vettel? Como é que vocês veem isso? Primeiro você. Rapaz, eu acredito no seguinte, tá complicado alguém bater Vettel. Talvez bater no Vettel, quando tiver mais fácil, seria mais fácil, chegar perto dele e bater, mas bater ele... Se bem que no ano passado não deu certo, né? É verdade. O Bruno bateu, né? E não deu assim, certo. O carro dele é um Panzer. É verdade. Eu acredito que se tivesse mais 5 corridas pela frente, isso ainda não seria possível, ninguém iria conseguir. Então, assim, eu acho que são 2 corridas. Eu acho que a gente falava muito isso quando era a época Schumacher. Então é uma corrida lá na frente e outra corrida após ele. O Weber ainda tenta aparecer e Grosjean sempre cada passando... Cada vez menos, viu? Eu digo que tenta. Eu acho que ele já está meio que no piloto automático. Exato. E o Grosjean vai lá e passa ele na largada sempre. Então dali para trás... Quem não passa o Weber na largada? Ganhamos, né? É impressionante. Então eu acho que o que espera o GP do Brasil é só uma festividade. Creio, assim, a despedida do Felipe Massa. Eu já recebi alguns e-mails hoje que várias empresas estão fazendo algo em torno disso, tal, de uma festividade e tal, e eu acho que vai ficar mais simbólico do que qualquer coisa, porque o título já foi definido há Vai ter festa da Ferrari amanhã. Isso, então... Você vai lá? Não, por enquanto. Você não é disso? Não. Tá fazendo agora aquele bom moço. Não, eu não sou de festas. Eu fico em casa contrito, pensando no mundo. E você, o que você espera do GP Brasil desse ano? Tô achando que vai ser mais para cumprir tabela também. Vai ser algo... como a gente tem visto, né? Uma corrida Vettel à parte, completamente lá na frente, e os outros pilotos ali brigando por pontos ali, aí sim pode ser que tenha alguma coisa mais interessante, vamos dizer assim, para ver as outras 2 posições do pódio e o restante da pontuação, né? Até o 10º. Mas acho que não vai ter muita novidade, nada muito diferente, nem... Assim, São Paulo eu acho que é sempre imprevisível com relação a clima, às vezes. Assim, sim, aliás, a previsão é de tempo ruim, é de chuva. Tempo ruim não, para mim isso é ótimo. De tempo de chuvoso para sexta e sábado e muito provavelmente no domingo, mas domingo não é certeza. Dizem que a certeza mesmo é sexta e sábado. Vai que acontece uma daquela que na classificação, um Huckenberg da vida vai lá e faz a pole, né? Vai que... É que no caso do Huckenberg já não ia ser surpresa, tipo, olha lá ele de novo. Mas é isso, eu acho que não Kovalainen, um Jazz. Kovalainen é difícil, viu? Interessante, aliás, foi bom você falar do Kovalainen, porque se a gente for pensar,
O Kovalainen, ele foi bem na última corrida, na classificação, e na corrida nem tanto. E é interessante você ver como, numa volta lançada, quem está fora pode até conseguir, mas no ritmo de corrida, lidar com pneu, com novas estratégias, né? Porque no ano passado era um outro jogo de pneu, e ele ficou para trás, ficou em 15º, né? Só não ficou em 14º porque o Verne foi punido, senão seria 15º. Então, é de se perguntar se valeu a pena. Você acha que valeu a pena para a Lotus ter escolhido o Kovalainen? Acredito que porque sim. A justificativa dele, vamos lembrar, da equipe queremos o Kovalainen porque ele tem mais chances de marcar pontos. Esses pontos não parecem estar vindo. E mesmo que venham, eu não creio que ele seja na quantidade, pelo menos vindo da mão do Kovalainen, seja na quantidade suficiente para passar na Ferrari na terceira colocação, porque a vice já é da Mercedes. Então, de repente, aquela possibilidade que muita gente achou estranha, eu inclusive, de repente chamar o Rubinho para uma última corrida no Brasil, comercialmente podia ser mais interessante. O que vocês acham? Você que é da parte comercial. Já deu para notar, né? Eu acredito que foi uma bela escolha, assim, porque a Lotus foi muito rápido, não deu tempo para se decidir, e procurava experiência. Quem estava chamar Schumacher. Exato. Então não era o que eles estavam procurando, o lado comercial. Eu acho que a Lotus está com a cabeça em outra coisa quando se fala no lado comercial e não estava procurando o GP do Brasil para fazer alguma coisa. Eu acredito que foi uma boa tentativa. Eu acredito que, assim, a minha humilde opinião, que Kovalainen teve um GP que não foi muito fácil, porque até o Felipe Massa tentou fazer uma estratégia diferente, mas os pneus não se degradavam tanto lá. Então foi de alta duração, digamos assim. Então ele entrou numa corrida que, outra coisa, num dia anterior ele estava reclamando dos cockpits que estavam muito folgados para ele. Então, assim, ele entrou, foi uma volta lançada que ele... Foi uma adaptação. Eu acho que a Lotus não iria exigir tanto de qualquer piloto que estivesse sentado naquele cockpit. Entendi. Era um complemento do Grosjean. Sabia que o Grosjean, tanto como o Boullier, declarou agora que acredita que ele é um dos 4 melhores pilotos. Eu acho demais. A gente fez as contas, eu acho demais. Ele acha Vamos lembrar também que quem falou isso calha de ser o empresário. Exato. O Eric Boullier, além de chefe da equipe Lotus, é também o empresário do Grosjean, que deixa ele assim. Lançou e recebe em cima do salário. Né? Então, quanto mais ele vender o peixe dele, melhor. Exato. Então, eu acredito nisso. Eu acredito que Kovalainen foi, assim, uma tentativa só de experiência, de ter mais adaptação rápida a um carro. Certo. E o GP não facilitaria muito a vida de quem fosse sentar. Minha opinião, acredito que foi. Seu Mário, e a sua opinião? Eu acho que foi a melhor alternativa? Foi uma boa alternativa porque eles estão procurando um piloto para ocupar uma vaga no próximo ano. Mas eu acho que para o GP do Brasil eu não apostaria com o Kovalainen novamente. Eu ia atrás de algum outro piloto, algum outro que está querendo entrar, não sei se... Você diz um novato ou alguém para fazer um broá na mídia? Não. Acho que um novato mesmo, porque eles estão querendo alguém que... o próprio Valsec, seria uma boa alternativa. Porque eles estão querendo, assim, eu não sei... para o ano que vem deve vir o Maldonado, né? Ao que todos dizem. Mas aí, depois do GP do Texas, eles disseram que o Kovalainen entrou na briga também, assim, deu uma... Estão sendo gentis. Eu acho que aquilo é uma gentileza. Porque tipo, ele está na lista assim. Tá, vai lá. Faça um bom trabalho. Senta lá, Cláudia. Faça um bom trabalho. Não vai fazer, mas eu acho que inclusive ele estava na lista da Caterham. E é interessante falar isso, porque a Caterham tem contrato, né? Tinha contrato com o Kovalainen até o fim desse ano com o terceiro piloto. E aí a Caterham liberou mais cedo para a Lotus. A troco de que eles fizeram essa gentileza? Você está sabendo? Porque a Lotus a Caterham tinha acabado de contratar 2 técnicos de aerodinâmica de CFD da Lotus. E estavam naquele gardening leave, que é o seguinte, quando quando um engenheiro de uma equipe anuncia que vai para outra, eles ficam mais ou menos uns 6 meses sem poder ir trabalhar na nova. Exatamente para não levar segredo da antiga para a nova. Então eles ficam esses 6 meses, que na prática eles acabam fazendo trabalho por e-mail, enfim, mas sem poder ir na fábrica. E aí a Caterham falou, ok, eu até libero o Kovalainen mais cedo, mas vocês vão liberar esses seus 2 engenheiros de aerodinâmica para começar a trabalhar mais cedo também. Então houve uma troca. Mais 2 nomes técnicos importantes que saem da Lotus. É o 6º nome importante da área da Lotus que sai desse ano. Se a gente for pensar, já saiu o Kimi, que era um piloto líder que podia trazer patrocinadores. Depois saiu o James Ellison também para a Ferrari. Depois saiu acho que é Dirk de Beer,
que é o chefe de aerodinâmica, o chefe de aerodinâmica exatamente, que também foi para a Ferrari. Depois foi um que eu esqueci o nome agora, é um nome alemão, que é o chefe de CFD, de computação de fluidos da Lotus, que foi para a Mercedes. E agora esses outros dois, também dessa mesma área, que estão indo para a Caterham. Então, até que ponto também, e aí é uma pergunta que eu acho fundamental a gente parar e até se deter um pouco para responder, até que ponto o carro de 2014 da Lotus vai manter essa escalada de desempenho que a gente viu em 2012 e 2013? Porque eles estão perdendo nomes importantes, o dinheiro está faltando até para pagar salário de piloto, portanto, fornecedores e os melhores engenheiros estão indo embora. Então, até que ponto vocês acham, por exemplo, que a Lotus ano que vem, vamos conversar com você, que a Lotus ano que vem vai manter essa competitividade que a gente está vendo? Não, eu não acho que vai manter. Não acho, sinceramente, a partir da saída de Kimi, assim, eu já dizia não. Podia ser até que com pilotos muito bons, isso pudesse ser equiparado, essa perda na parte técnica. Mas se está para vir aí um Maldonado e Grosjean na próxima temporada... o Grosjean, até o novo Grosjean até que é bom, mas... Está entre os 4 melhores. Mas é bom. Não digo que está entre os 4, mas eu digo entre os 10, tá? Mas, pelo menos esse novo Grosjean. Mas aí entra aquela coisa, se ele tiver com um carro ruim, ele vai conseguir manter a paz de espírito de conseguir bons resultados de novo? Tem que ver isso também. Eu vou mostrar aqui uma reportagem que eu coloquei, que a Lotus, 2012 foi o terceiro prejuízo seguido da equipe de balanço. Ela fechou o ano no vermelho. E foi o maior prejuízo da história de uma equipe de Fórmula 1 em todos os seus 60 e tantos anos. Quer ver? Onde é que está? A internet daqui está de manivela. Não sei como é que está na sua casa, espero que esteja bem, senão você não estará nos vendo. Mas aqui está um pouco lentinho. Bom, enquanto isso a gente vai falando mais. Então eles estão perdendo nomes técnicos, perderam o seu piloto principal. E esse... Não é .com.br, tá vendo? Olha aí, blog do joseinácio.com.br. O meu é CMBR. Viu, gente? joseinácio.com, CMBR. Tem outro aqui falando de futebol, .com.br. Que tem o mesmo nome que eu, olha que coincidência, é um nome pequeno. Mas voltando. A outra coisa que também deixa muita insegurança no ar é a Quantum, né? Que era Infinity, mudou de nome para Quantum, porque a empresa de carros Infinity processou e falou, escuta, você não pode usar o mesmo nome, ainda mais na mesma área de atuação que a gente vai estar tendo aqui, porque a gente patrocina a Red Bull. Eles mudaram para Quantum. E o dinheiro nunca chega, vem o árabe lá, que teoricamente representa, falar disso, não, porque agora vai, não, agora realmente vai. E nunca chega o dinheiro, e com isso o tempo vai passando, o dinheiro não vai entrando, o Hülkenberg, pelo que tudo indica, deve assinar com a Force India, se já não assinou. Então eu não sei até que ponto, realmente, além das perdas de material humano, vamos dizer, no que vem, eles vão ter dinheiro mesmo. Aí vai cair no colo do Maldonado. E já está no final do ano, né? Então o desenvolvimento do carro do ano que vem está todo comprometido. Eu penso. Outra coisa que pouca gente se atentou. A Lotus é a única equipe que anunciou que o motor vai correr ano que vem. Eles devem correr, quase certamente, eles devem correr com os motores Renault que eles correm atualmente. Mas eles estão esperando, disse por duas possibilidades. Primeiro, porque eles querem anunciar uma parceria no esquema da Red Bull, porque a Red Bull não paga pelos motores, eles querem pressionar para isso. Mas outra possibilidade, e aí a gente já não sabe, é que eles estejam inadimplentes com os motores Renault. Então a Renault não quer renovar enquanto eles não pagarem o que devem. São duas versões que eu estou ouvindo por aí, então eu não sei qual delas é verdadeira. Mas de qualquer maneira, mais uma inquietação para quem está pensando num carro do ano que vem. Mas enfim. GP Brasil, voltamos a falar do GP Brasil. Possibilidade de chuva. Você acha, meu caro Mário, que com ou sem chuva existe a possibilidade de alguma mudança, por exemplo, no campeonato de construtores? Você acha que a Lotus consegue alcançar a Ferrari? Porque em ritmo de corrida a Ferrari costuma ser um pouco melhor, né? Ou menos pior, pelo menos. Eu acho que se tiver uma possibilidade de um outro piloto entrar na zona de pontuação da Lotus, pode até ser.
mas só com o Grosjean acho muito difícil. Até porque o Massa vem para a última corrida dele pela Ferrari aqui no Brasil, eu acho que ele vai querer estar com a motivação extra, vai querer impressionar, vai querer fazer um bom trabalho. Então acho que vai ter os 2 carros da Ferrari aí pontuando. E a Lotus eu não vejo essa possibilidade tão forte não. Entendi. Agora estou procurando aqui no nosso site, josenas.com, o prejuízo da Lotus. Mas enfim, enquanto a gente procura, porque hoje a coisa aqui está lenta, eu transfiro a mesma pergunta para você. Você acha que a Lotus consegue passar a Ferrari no Campeonato de Construtores? Acredito que não. Acredito que não. O Massa sempre vem muito motivado para o GP do Brasil. Ele conhece a pista como poucos. O Alonso sempre dá aquele jeito dele, tira aquele coelho da cartola para estar ali naquela zona de pontuação, naquele grupo dos 5 ali. Então, acho muito difícil. Se tivesse de ter acontecido, eu acho que tinha acontecido antes. Acho que realmente aí, se tivesse um pouco mais de campeonato, isso ia embolar, e Ferrari e Lotus, mas agora não. Acho que agora o campeonato não tem muito a mudar, não. Acredito que não. Já está meio que definido. Acho que sim. Até se a gente for pensar mais para baixo na tabela, né? Até a Sauber, que ameaçava a Force India, hoje está numa situação que eu não creio que ela consiga alcançar. Isso. Pela diferença de pontos que já está grande. Vamos aqui com a reportagem que eu estava querendo falar para vocês. Lotus amarga o maior prejuízo da história da Fórmula 1. Essa reportagem é de maio desse ano, do meu site, josenas.com, e está aqui, ó. Esse é o 3º ano seguido que a equipe fecha no vermelho, pois esse ano, em 2012, no caso a referência ao ano anterior, eles fecharam devendo 85 milhões de dólares. Em 2011, o rombo foi de 31 milhões de dólares e em 2010, 51 milhões de dólares. Tudo pago pelo Fundo de Investimentos Geni. Quer dizer, a Geni, além de ter que pagar o desenvolvimento do carro, deve estar comprometido, porque se não tivesse atrasando o pagamento, não tinha gente indo embora, inclusive o piloto, eles ainda têm que pagar os prejuízos dos anos anteriores. Não estão sabendo administrar uma equipe, né? Se a gente for pensar numa Williams, que não é uma equipe que tem resultados tão interessantes na pista e não tem prejuízos, eles conseguiram diversificar seu ramo de atuação a ponto de ter lucro, então tem alguma coisa muito errada na Lotus, exatamente. Eles precisam de você lá, meu cara. Mas eu tô indo conversar hoje, por isso que não vou. Não, e mais do que isso, você tem um projeto mais grandioso. Não é? Tem um projeto mais grandioso. Perguntas. O Massa vai ser primeiro piloto da Williams ou será meio a meio com o Bottas? Nelson Murak pergunta para você. Essa aí é uma questão. Eu acho que sim, eu acredito que sim, por causa da experiência dele. Acho que a experiência que ele tem vai agregar muito à equipe, muito mais do que o Bottas como sendo um piloto rápido. Apesar da boa fase que o Bottas está, vamos dizer assim. Isso. Mas você acha que vai haver uma diferenciação contratual? Ou vai ser, na prática, quem se destacar acaba tendo mais um trabalho mais priorizado? Acho que por todo o histórico, toda a carreira de Felipe Massa, eu acredito que sim. Acho que ele não ia ter descido tanto o nível, assim, saindo de uma Ferrari para uma Williams, a ponto de ficar num contrato equiparado com o Bottas, não. Entendi. Você acha que vai ser uma igualdade, mas acaba, por ele tendo mais experiência, mais história, vamos dizer assim, na Fórmula 1, acho que vão acabar priorizando mais a opinião dele, nos acertos, nos caminhos das coisas que fazer. Outra pergunta do Felipe Peixoto. Vocês que estavam em Texas, vocês que estavam lá, portanto acompanharam o submundo das notícias, a Rádio Paddock, a Rádio Bastidores. Alguma novidade sobre Felipe Nasser? Ele que estava para ser anunciado na Williams e depois tiraram um pouco o time de campo, dizem que ele poderia aparecer como titular na Sauber. Você ouviu alguma coisa disso? Eu acredito que aqui no Brasil deva ter mais falando sobre a respeito disso, mas lá no Texas a gente não viu nada não. Mas eu acredito que tá meio difícil para o Nasser aí. Pelos pilotos que estão concorrendo por vagas. Com dinheiro, você diz a questão financeira estaria pegando para ele? E pelos últimos resultados que o Nasser trouxe. Terminou em quarto, né? Terminou em quarto. Para quem estava disputando o título, terminou em quarto. Isso. Uma pena no GP2. Normalmente um título na GP2 ultimamente tem credenciado. Nem o título tem garantido. Se a gente for pensar, o Valsec é campeão do passado. Eu ia dizer que credencia
possível Que coisa. assento. Então, assim, eu acho que está muito difícil, porque se ele tivesse terminado lá na frente, pelo menos de fato o título, o vice-campeonato, alguma coisa, eu acho que ele estaria mais forte aí numa candidato a uma vaga, mas eu acredito que está um pouco mais difícil. Queria que tivesse diferente, mas no momento a gente vê como muito difícil. Entendi. O Darison Braga pergunta, existe a possibilidade da Ferrari trabalhar só para o Massa nesse GP Brasil, já que a despedida dele da equipe, dificilmente a Ferrari conseguirá o segundo lugar de construtores? Acredito que eles podem dar uma atenção maior do que eles vinham dando já. Uhum. Até por ser uma questão de despedida de Massa, tem toda aquela questão de festividade. E do Alonso já ter garantido o vice-campeonato. Já ter garantido o vice-campeonato. Aí eu acho que eles podem dar uma atenção maior mesmo. Uhum. Mas não assim, algo que vá levar ele a uma vitória. Ou... Até porque o carro não tem essa possibilidade. Né? Então, acredito que sim. Ele vai ter uma atenção maior da equipe, sim. Entendi. Agora uma pergunta do Samuel Rodrigues, eu vou passar para você essa bola. Se o Bernie Ecclestone for considerado culpado no julgamento que vai ser realizado no Tribunal Superior de Londres, como poderia ser a Fórmula 1 no futuro? Seria melhor ou pior? E quem assumiria o posto do Bernie? Pergunta do Samuel Rodrigues Feitosa. Pergunta fácil. É fácil. E também pergunta os números da Mega Sena que sai hoje. Vamos lá. Os números. Papel e caneta. Os números, vamos lá. Rapaz, eu sempre acompanho esse assunto assim a nível de mais leitor e até preocupado com o futuro, por trabalhar na questão voltada à Fórmula 1, do que propriamente dito pensando em quem assumiria a cadeira dele. Mas eu vejo, tem gente que vê como positiva a saída dele, eu não vejo. Eu vejo que assim, já se foi falado há 3 a 4 anos atrás de se separar de uma segunda Fórmula 1, dividir no meio e tal. Não vejo isso como positivo. Hoje eu não vejo como acompanhante de Fórmula 1 e como trabalhar no negócio. Isso eu estou falando. Sim, mas é a sua opinião que eu perguntei. Tá certo? Mas assim, hoje eu não vejo como positiva não, e também não teria um nome. Você não. Algumas pessoas dizem que isso poderia ser de uma brasileira, a mulher dele. Porque a mulher dele, que é brasileira, trabalhava na organização do GP Brasil. Ela trabalhava na International Promotions, que era do Tamas, hoje é da Globo. E então ela tem experiência com a parte administrativa da Fórmula 1. Mas daí a ser chefona da Fórmula 1, são outros 500. Exatamente. Né? Mas você não tem um nome que Briatore, você viu Briatore, chefe? Não, Fórmula 1. Olha aí, já troca uma pessoa com expertise na área da malandragem também. Misericórdia. Inácio, pergunta do Samuel Rodrigues Feitosa. Com o novo regulamento do ano que vem, a possibilidade de surgir novas equipes, você está sabendo de algo? Não há nenhuma possibilidade de surgir novas equipes, ano que vem pelo menos, porque as vagas estão congeladas. Existe em tese espaço para mais uma, porque fechou a HRT ano passado, a Espanha. Mas não existe nenhum rumor de alguém louco o suficiente que vá fazer uma equipe nova, até porque existem... Acho que tirando as equipes grandes, todas estão com o Pires na mão esse ano. Já não é desse ano, mas esse ano também. Então ninguém é louco de chegar lá. É mais fácil você se associar com uma que já existe ou até comprar. Mas chegar uma 12ª equipe nova, eu duvido e eu dó. Eu duvido. Eu pensei até em ter uma equipe minha lá. Mas eu preferi comprar esse computador novo aqui. É um investimento, gente. A gente tem que priorizar. Exato. Eu vou investir numa equipe de Fórmula 1 ou eu vou comprar um computador novo para os meus espectadores terem um contato melhor? Eu comprei isso. Então agora está tudo empenhado aqui. Deixa a equipe para 2015. Só ano que vem, exato. Só ano que vem. Quem sabe com o motor Honda. Olha aí. Exato. Eu estou pensando longe, rapaz. Inácio, do regulamento, Felipe Siqueira entrou na sala. O Kaique falou, é verdade que a Petrobras e o Banco do Brasil fecharam com o Williams, mas o Ross Brown, interessante. Vocês ouviram alguma coisa? A Petrobras... Que o Ross Brown pode ir para o Williams e que a Petrobras e o Banco do Brasil iriam para o Williams? Não, o Banco do Brasil não. A gente viu alguns nomes, Uhum. Petrobras, Embratel, né? Mas Banco do Brasil não. Banco do Brasil não, e o Ross Brown tem ventilado, né? É algo muito difícil, mas... Eu acharia ótimo se o Ross Brown fosse para... Se o Ross fosse para a Williams, mas honestamente eu não creio. Não creio. Pelo menos não até agora. Ele também é raposa velha, capaz de já estar tudo assinado, a gente nem sabe de nada. Mas outra coisa que é importante é o seguinte, da Petrobras, o que foi comentado é que a Petrobras não quer patrocinar nenhuma equipe. Eles querem parceria, eles querem fornecer combustível,
fornecer óleos lubrificantes e aí eventualmente entrar com algum dinheiro também. Mas não só colocar o nome no carro. E o problema é o seguinte, ano que vem, então, 3 motores. Existe o Mercedes, existe o Ferrari e existe o último que eu não vou lembrar agora, Renault, é óbvio. E o problema é o seguinte, normalmente essas fabricantes já têm uma parceira, já é um fornecedor único. E vou dar um exemplo, a fornecedora da parte de óleos, por exemplo, da Mercedes é a Mobil. Aí você fala, pô, mas tem patrocínio da Petronas no carro da Mercedes. Mas é patrocínio, não é parceria técnica. O combustível não é Petronas, o combustível é da Mobil também. Então, o que acontece é que a Petrobras não estaria disposta a fazer com a Petronas, por exemplo. Eles querem participar do desenvolvimento. E ano que vem, as equipes já estão meio que com os seus motores garantidos e provavelmente os motores já têm os seus parceiros definidos. Então, eu não vejo a Petrobras tão cedo entrando na Fórmula 1. Talvez, aí a especulação minha, talvez entre em 2015 com a Honda, porque aí é um motor novo que teoricamente ainda não tem nenhum parceiro definido. Então pode ser que, mas isso eu estou especulando, ou então a Williams mude de opinião e vire patrocinadora pura e simples, mas a conversa que eu vi é que eles não querem ser patrocinadores. Vocês estão sabendo alguma coisa nesse sentido? O que eu vi foi isso também. Eles querem uma parceria técnica, fornecer combustível. E se for só por essa via aí, tá complicado mesmo para a entrada da Petrobras. Porque isso é o que faz a PDVSA com o Pastor Maldonado. Eles gastam os tubos para ele bater e aí não dá um retorno, porque você não acaba desenvolvendo novos produtos, você não se beneficia da tecnologia envolvida, porque você só imprime lá no carro o nome e acabou. Embora o nome de Felipe Massa, em todas as matérias, agregam a Petrobras, ainda tocam ainda no nome Petrobras. Então, como é algo novo, a gente nunca viu Felipe Massa no mercado. Existiria a possibilidade da Petrobras fechar com a Mercedes só para o motor da Williams? É estranho, porque o projeto de um motor trabalha também com os lubrificantes e combustíveis e o motor principal é da equipe Mercedes. Eles não vão fazer uma segunda versão só para a Williams. Nem pode. Exato. Nem pode, por regulamento. Então, acho interessante. Ou a Williams, ou eles conseguem um milagre, conseguir só na Williams fornecer o combustível, ou eles conseguem fornecer para todos os combustíveis, os da Mercedes, que eu acho pouco provável, porque eles têm patrocínios com outras marcas, ou eles esperam para 2015, quem sabe com a Honda. Se quiserem realmente entrar na Fórmula 1, aí eu acho que o caminho é esse aí, esperar para 2015 um motor novo e investir nisso. Certo. O Samuel Rodrigues pergunta como está o mercado de pilotos e engenheiros da Fórmula 1. Bom, vamos falar de pilotos. Pilotos sem vaga assinada para o ano que vem, que estão disputando as vagas da Force India, a da Lotus em tese e da Sauber. Temos Hülkenberg, de Resta, Sutil, Pérez, Maldonado, e ainda nas pequenas temos o Chilton, Van der Garde, Charles Pic, quem mais? Bianchi. O Bianchi, pelo que eu vi, está já fechado, né? Tá fechado. Bianchi está fechado. Mas são esses os nomes, e vai faltar galho para tanto macaco. E macaco bom. Só que macaco sem muita banana, no caso do Hülkenberg. E eu não estou me referindo ao seu órgão, por favor. Quando eu digo banana, é dinheiro, sem piadinhas, né? Porque o pessoal aqui é todo cheio da graça. É todo cheio da graça. Eu já tive que, semana passada, tive que mandar um cara encoxar coqueiro para ver se ele tomava vergonha na cara. Enfim. Então, por exemplo, o Hülkenberg, dizem que ele já assinou com a Force India. Outras pessoas disseram que não, existe um entendimento entre eles, mas ele ainda estaria esperando chegar o dinheiro da Lotus. A essas alturas eu não tenho certeza se é bom ele realmente esperar o dinheiro da Lotus. Outra coisa que falaram é que a própria Sauber estaria disposta a mantê-lo. Mas a Sauber, assim como a Lotus, está com uma questão de dinheiro. Dizem que o dinheiro do russo lá do Sirotkin talvez não apareça. Então está tudo muito nebuloso, né? Vocês estão sabendo de alguma coisa a respeito? O que deu a entender lá foi que o Hülkenberg está no tabuleiro de xadrez. Ele está esperando alguém se mexer aqui, uma jogada de mestre aqui, uma jogada ali para dizer para onde ele vai. Pois todas as perguntas que a gente via lá não eram nem direcionadas a uma equipe só. Ora era Sauber, ora era Lotus, se ainda existiria alguma posição em relação a Lotus. A volta à Force India dependeria de alguma empresa e tal. Então,
o que dá a entender é que ainda não fechou e que ele está esperando alguma coisa aí. Está esperando que melhor sobra. Isso, eu acredito que sim. E ainda tem o Pérez, que a gente ontem conversava sobre isso, que pode entrar nesse mercado aí, nessas especulações. Já está nesse Embora mercado. Ontem ele já deu uma declaração de que ele ele prefere mudar de categoria, entendeu? Porque pode ser que para ele o que esteja na mesa dele nesse momento seja equipe pequena, ou então nada. Eu li um comentário do Fábio Seixas, que ele conversando com gente da McLaren, falou que o grande problema do Pérez, na verdade ele reforçou uma coisa que a gente já tinha comentado aqui no programa, é que ele não conversa com a equipe, ele não tem o problema de relacionamento, ele não sabe lidar bem com pressão, ele é uma pessoa que não sabe. E que ele já teria ficado bastante abalado com essa demissão dele e, assim, desgostoso para conseguir exatamente uma vaga para o ano que vem. E que o próprio patrocinador dele, que é o Carlos Slim, através do grupo Telmex, meio que já teria lavado as mãos, tipo, olha, eu fiz o que eu pude, você te dei a McLaren e você não chegou, não chegou, né? Exato. Então, não se sabe até que ponto ele teria ainda o apoio valioso da Telmex por trás para o ano que vem. E sem contar que todo mundo sabendo que é um problema de relacionamento com a equipe, isso já deixa ele queimado com outras equipes, outras, né? Exatamente. Dificulta ainda mais. Gente da própria Sauber falou que lá também era complicado, que tinha que ter muito jogo de cintura com ele, porque ele não tinha. Então era bem complicado. O Kaique falou que Massa e a rede oficial estão vendendo essa história de que ele será primeiro piloto. Não, e acabará sendo o primeiro piloto no sentido de ter mais expectativa no trabalho dele do que no de Bottas. Porque ele é o experiente, ele é o que trabalhou durante 8 anos numa equipe Ferrari, que pode trazer pontos de vista interessantes, não digo segredos técnicos, porque ele não é projetista, mas maneiras de visão, de estratégia, que podem se beneficiar, serem benéficas para a Williams. Mas não creio que existe no contrato, sou o primeiro piloto, o outro tem que deixar passar. Eu acho que isso não existe. Como não existia no tempo do Rubinho com o Hülkenberg, do Rubinho com o Maldonado, também lá no tempo de Williams, não existia do Maldonado em cima do Bruno Senna e não existe certamente do Maldonado em cima do Bottas. Então não acho que é o estilo da Williams fazer isso. Não atualmente, né? Pelo menos. Também não tinha no tempo do Piquet e do Mansell, embora o Piquet falou que tinha promessa verbal de que a Williams trataria ele como primeiro piloto, depois chegou lá e viu que não era. Ainda assim foi campeão. Inácio, o Weber está indo para a WEC, correr pela Porsche. Você acha que a WEC pode se tornar uma melhor opção no automobilismo e deixar a Fórmula 1 um pouco de lado? Eu transfiro esta batata quente para o Mário. O que você acha? Você acha que a WEC pode ameaçar o legado da Ferrari não, da Fórmula 1? Não. Acho que a força que a Fórmula 1 tem no mundo hoje é algo que eles conquistaram, que, assim, pode ter uma outra categoria que chegue próximo, mas que vá roubar, sei lá, metade do espaço deles, assim, acho difícil, acho muito difícil. Eu acho que não compete, né? São propostas diferentes. Um é carro aberto, outro é protótipo fechado, mas eu acho sim que a WEC está crescendo bastante, tanto que a Porsche voltou, dizem que a Ferrari pode voltar em 2015. Eu acho que é muito mais interessante para as montadoras uma categoria como a WEC, porque a tecnologia que eles usam naqueles carros é muito mais próxima dos carros que eles vão ter na rua. Então é bem mais interessante, lá eles têm uma liberdade técnica maior, então acaba sendo atraente. Por isso que existe Porsche, existe Nissan, existe Audi, você pode nominar um monte de equipes, existe Toyota, existe um monte de marcas que estão lá. A Peugeot saiu em 2011, se não me engano, 2010, 2011, porque eles estavam com um prejuízo enorme mundial, eles tinham que cortar investimentos, mas sob o ponto de vista de marketing e de tecnologia do mundo real, a WEC é mais interessante do que a Fórmula 1. E daí você já vê, né, que é uma categoria muito grande, já muito forte, porque você vê todas essas marcas lá, então é uma categoria muito forte. E mesmo assim a Fórmula 1 continua com o espaço dela, como você disse, são propostas diferentes, dá muito bem para as duas, para a WEC crescer muito mais ainda, e a Fórmula 1 não perder nada com isso. Tomara que a WEC continue vindo aqui para São Paulo, né? Esse ano veio, graças ao Emerson Fittipaldi, que também já foi nosso entrevistado aqui. Vocês vieram na WEC?
Ah, bom, porque se vocês tivessem visto e não tivessem falado, eu ia falar, não avisa. Ok. A UEC é muito bacana, se vocês puderem vir ano que vem, venham. É uma experiência bem interessante, acessibilidade. Você fica conversando com engenheiros. E é interessante, eu estava conversando com um engenheiro, um dos chefões lá da Toyota, e ele era o mesmo da equipe de Fórmula 1. Então eu fiquei conversando com ele sobre túnel de vento durante 1h30. Quando você consegue isso na Fórmula 1? Você fica 1h30 falando de túnel de vento, dos carros de Fórmula 1 que vão testar, por que o túnel de vento da Ferrari tem problema, qual era o problema, por que lá não teve, então, e a Ferrari está fazendo um túnel novo. Então é muito interessante, porque como não é uma categoria tão visada internacionalmente como a Fórmula 1, você ainda tem esse momento de conversa de botequim. Claro que você vai ficar lá 6 dias conversando com o cara, mas você tem isso, é muito legal. Os caras estão arrumando peça de fibra de carbono, você fica conversando com eles enquanto isso. Qual é o papel disso? É bem interessante. É bem interessante. Felipe Peixoto pergunta, muita expectativa para a Fórmula E? Vocês têm acompanhado a Fórmula E, Fórmula elétrica, é um motor 100% elétrico, que inclusive Lucas de Graça é um dos pilotos de testes e que será também um dos titulares do ano que vem. Foi anunciado agora que o Kobayashi também vai ser um dos desenvolvedores. E os grandes diferenciais dessa categoria são, primeiro, motor 100% elétrico. Primeira coisa. Segundo, pneus de rua. O pneu que eles usam são pneus que você compra lá na sua loja de pneus perto da sua casa. Claro que é uma versão esportiva, cara pra caceta. Mas são coisas que você acha numa loja, não é igual pneu de Fórmula 1, que é só para Fórmula 1 e você nunca vai usar. É um pneu que se você pagar um pouco mais caro, você pode pôr no seu carro e furar no primeiro buraco que você vai encontrar daqui a pouco, com certeza. Mas você pode, né? Então, são grandes diferenciais. E outra novidade dessa categoria, que vocês bem sabem, é que a corrida tem 2 carros por piloto, porque a bateria acaba antes da corrida, então eles têm que trocar de carro, tipo jogo de polo, cavalo, você tem que trocar de cavalo porque está cansado. É bem interessante. Vocês, qual a expectativa de vocês? Eu estou com uma expectativa muito boa para essa categoria. O Lucas de Graça colocou até um vídeo essa semana no Instagram. Parece um carrinho com controle remoto gigante. Muito interessante. Parece o som é o de um carrinho com controle remoto gigante. Então, assim, eu tô com muita expectativa muito boa para essa categoria. Acredito que vai ser algo muito interessante. Né? Aliás, você que conhece, vocês que são conhecedores das artes eletrônicas, aquele videozinho do Instagram, como é que se salva para pôr aqui, por exemplo, nossos amigos? Existe? Porque não é YouTube que você vai lá, copia o código e uploada. Como é que eu você ainda põe? Não achei esse. Nem eu, queria mostrar aqui. O som é de um carrinho de controle remoto gigante. É isso aí. É o mesmo som de um carrinho de controle remoto gigante. É muito interessante. Será que teremos alguns brasileiros na Fórmula E a partir do ano que vem? Bom, o Lucas de Graça já é uma garantia, meu caro Felipe Siqueira. O André Jasper entrou na sala e ele disse, eu estava trabalhando, não pude acompanhar o programa desde o começo. Puxa, você perdeu. André, nós dissemos aqui a equipe que o Hülkenberg já assinou, nós dissemos também a equipe que o Maldonado já assinou, exclusividade mundial, e nós dissemos também quem serão os pilotos de 2015 em todas as equipes. Todas as equipes estão já com contrato assinado para onde vai o Alonso, tem um piloto misterioso que já nós revelamos e que não será mais misterioso, portanto, mas eu não posso repetir mais nada disso, que pena. Que pena. Tô brincando, falamos claro sobre os pilotos de 2014, que ainda não fecharam, o Hülkenberg, de Resta, que aliás, de Resta talvez vá para a Fórmula Indy, né? Talvez vá para a vaga do Franchitti, Dario Franchitti, que se aposentou, aliás, na Fórmula Indy. Aquele acidente que ele sofreu na última corrida foi brabo, na penúltima corrida, perdão, foi brabo. E aí teve que se aposentar forçadamente. E o Paul de Resta, que também é escocês como o Franchitti, e primo do Franchitti, ele é primo do Franchitti, talvez assuma a vaga dele. Vocês ouviram alguma coisa nesse sentido também? Não. Nada disso? No Texas não comentaram? Porque na Sport TV o Sérgio Maurício comentou isso assim com bastante segurança, essa possibilidade eu acharia bem interessante também. Mas, e vou dizer, estrear pela Chip Ganassi não seria nada mal. O André Jasper perguntou se perdeu a câmera da sensibilidade. Hoje não teve a câmera da sensibilidade, meu caro. Eu te digo por quê. Porque hoje temos convidados de grande honra. Temos aqui o diretor da revista Race, Jaderson, aqui está. E temos também o editor da revista Race, o Mário Vitor, que está ao braço direito, do lado esquerdo, no caso.
Então hoje a gente não teve porque a gente está usando as nossas câmeras para dar a devida importância aos nossos importantes convidados. Nosso programa está quase no fim e eu tenho que fazer uma pergunta sobre a sua revista. Vamos lá. Uma pergunta bem delicada. Como se compra essa revista para quem não acha na banca? Através do site. Qual site? O revistareis.com.br. Você pode estar acessando lá a aba de compra de edições. Então, toda edição, até se você encontrou, você é comprador, assim, digamos, das duas últimas edições, você pode comprar as anteriores também no site. Temos também uma promoção colecionadores que está sendo veiculada nas redes sociais, que através dessa compra com até 40% de desconto, você 40%? pode... 40%? Beleza, você pode comprar as 10 edições... Vocês vendem carro com essas condições também, não? Vai que cola, né? Ainda não. Então, nós vendemos aí as 10 edições que venham à frente e o comprador vai estar recebendo as edições da Race desde que ela veio às bancas. Então, é uma edição aí que você vai estar com um material muito bom em casa. Fora isso, a gente também tem o aplicativo na Apple Store, temos também na Google, né, no Google Play, no Android. Temos também no site do IBA, que hoje é um dos vendedores assim, de maior potencial de revista eletrônica do Brasil. Isso, também lá, se você não... E como é que está a questão da revista eletrônica? Vocês mantêm a revista eletrônica? Isso. E qual que dá mais, vende mais? Rapaz, por incrível que pareça, a gente tem um gráfico na revista eletrônica muito interessante por conta da facilidade de você estar ali. E não só por causa disso, por conta do custo. O custo não é o custo, o valor da venda não é o valor de capa. Então você compra por $1,99, é algo que você... É aquilo que a gente estava conversando no início. Tem gente que não quer o material, tem gente que quer ler, quer ver o que está nos bastidores da Fórmula 1, uma matéria mais apurada, acompanha a coluna ou do José Inácio, ou da Juliana. E quer ter também a sequência de estar lendo todas as edições e a facilidade ali, algo como muito pertinente ali de você estar com um clique, você está com a revista na mão, entendeu? E também tem essa questão do IBA, que muita gente não tem tablet, não tem smartphone e prefere estar... E tudo isso, todos, IBA, tudo isso está no site de vocês. Isso, repita mais uma vez. Revistareis.com.br. Revista Race, Race, R-A-C-E, tá? Vamos manter isso bem claro, que isso não se repita. Vamos ver se tem mais alguma última pergunta. Será que ano que vem teremos Bruno Senna na Indy? Olha, meu caro Felipe, é uma boa pergunta e eu tenho a resposta. A resposta é não sei. Eu te digo pelo seguinte, o Bruno Senna já disse claramente que quer correr na Fórmula Indy, mas só quer correr nos circuitos mistos. Ele e a família teriam um acordo interno, ele inclusive falou isso quando esteve aqui no nosso programa ao vivo, esse ano mesmo, que, ele quer uma mão, eu te dou uma mão. Tá, ok. Não, a visão do programa tem 5 minutos. Ele esteve aqui e contou que ele tem meio que um acordo com a família de não correr nos ovais, porque são muito mais violentos, o oval bate ali. São muito mais arriscadas as corridas. Então, o que acontece é que, primeiro, as grandes equipes, Ganassi, Andretti e Penske, já estão fechadas para o ano que vem. As outras equipes, também boas, mas não tão boas, dificilmente topariam um piloto que não corre o campeonato inteiro. Pode acontecer? Claro que pode. Eu espero que aconteça. Eu gostaria de ver o Bruno Senna na Fórmula Indy. Mas é mais complicado no patrocínio, por uma série de fatores. Então, ele está em negociação. A outra possibilidade para o Bruno Senna é continuar na WEC, seja na própria Aston Martin, onde ele se deu muito bem esse ano, seja para uma outra equipe, quem sabe até numa equipe da categoria LMP1, que é a categoria mais importante, digamos assim, mais rápida, que é onde corre, por exemplo, de Grassi com a Audi. De Grassi, que também deve continuar, que continuará na Audi esse ano, ele que também esteve aqui nesse programa e contou tudo isso para nós. Olha aqui, Felipe Peixoto deu a dica pra gente, Mário. Inácio, tem sim como colocar o vídeo de Instagram. É só clicar nos 3 pontinhos e depois em incorporar. Nossa, eu vou tentar fazer isso. E deixa eu incorporar o Exu Caveira. Tranca-rua. Zé Pilintra. Não quero incorporar ninguém. Não, mas obrigado pela dica, meu caro Felipe Peixoto. Última pergunta do Samuel Rodrigues Feitosa. O programa está acabando, gente. É feriado, mas
aqui é semana de GP Brasil, muita correria. Por que na GP2 tem mais equipes que na Fórmula 1? O que poderia pegar da GP2 e usar na Fórmula 1 para melhorar a categoria? Bom, a GP2 tem mais equipes de Fórmula 1, primeiro porque custa menos, bem menos. Segundo, porque o regulamento permite mais equipes. A Fórmula 1 é restrita a 24 carros e na GP2 pode até 26 ou 28, uma coisa assim, né? Então permite também essa questão. Mas o principal é custo, é dinheiro. Eles custam menos, tem uma visibilidade muito boa, porque é até uma coisa que pouca gente sabe, mas no pacote da Fórmula 1, quando, por exemplo, a Fórmula 1 vai negociar com a Globo, você transmite a Fórmula 1, eles já incluem a GP2 e a GP3 no pacote. É um pacote só. Então quem transmite a Fórmula 1 tem que transmitir a GP2 e a GP3. Não necessariamente no seu canal principal, mas numa subsidiária. No caso do Brasil, a Sport TV. Por isso que a Sport TV mostra, além da Fórmula 1, e na Fórmula 1 mostra ao vivo, tirando quando a Globo dá o cano na gente. Por isso que eles também mostram a GP2, todas as corridas, e todas as corridas da GP3. Porque é um grande pacote. Então, é interessante do ponto de vista de exposição de marca, e custa menos do que a Fórmula 1. O grande problema da Fórmula 1, respondendo a sua segunda parte da pergunta, são os custos. A Fórmula 1 custa muito cara e o mundo de hoje não é tão dadivoso em dar dinheiro para eles. Mesmo para a gente não dá. Você sabe quem é o nosso patrocinador do programa? Não? Nem eu. Pois é, porque não existe. Tudo vem do meu bolso. O meu bolso roto e furado que paga por este programa, meus amigos, que já está acabando. Eu queria agradecer a sua presença, Janderson. Muito obrigado, espero continuar recebendo você aqui muitas vezes, que vocês continuem recebendo também as minhas colunas. Mário, foi um prazer enorme. E também temos um outro membro que está ali sentado na nossa plateia, o Paulo, que infelizmente não pôde participar aqui porque o nosso cenário não permitiu. Nós só temos 3 câmeras e ia ficar aparecendo aqueles ônibus que estão subindo a praia com 25 pessoas dentro, né? E aí ficaria estranho. Mas eu agradeço a sua presença de qualquer maneira, Paulo, que faz um serviço excelente. E toda essa turma aqui, tanto um quanto o outro, quanto o Paulo, e mais 2 pessoas que chegam hoje, estarão em loco no Autódromo de Interlagos, acompanhando todas as novidades do GP Brasil, que vai sair na próxima edição para você. Então, até semana que vem, e vamos nos falando no nosso Twitter, o @InácioF1, e no nosso site, joseinácio.com. Até mais. Tchau, tchau.